Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. Na aula anterior a gente teve uma explanação ali sobre relacionamentos na teoria, como eles funcionam. E agora a gente vai aprender na parte prática que como realizar a junção de duas tabelas utilizando a linguagem SQL. É muito importante que para o melhor entendimento dessa aula, você tenha visto a aula passada sobre explanação de junções ou de relacionamentos. É muito importante. Para entender essa aula, a gente vai. É necessário ter, ter visto a aula anterior. Pessoal, então, no mundo real, pessoal, os bancos de dados eles possuem diversas tabelas, como a gente viu aqui, que armazenam dados diferentes. Até agora, as consultas que a gente viu nesse curso recuperam linhas de apenas uma tabela. Evidentemente que no mundo real, frequentemente, a gente vai precisar obter informações de várias tabelas. E é aí que a gente entra e é necessário a gente aprender sobre relacionamento. Porque em um esquema relacional, um banco de dados relacional, as informações elas ficam espalhadas em diversos bancos de dados. Então, é como se nós tivéssemos um pedacinho de cada informação dispostas em tabelas diferentes. Aí você, com toda razão, vai me perguntar: ora, mas como eu vou saber em que lugar está cada pedacinho da informação? E eu vos respondo, pessoal, antes desse trabalho que a gente está fazendo, que é a parte de analisar consultas SQL, de realizar consultas, é um pedaço do trabalho. Existem profissionais que trabalham com modelagem de banco de dados. Às vezes pode ser o mesmo profissional que faz a modelagem e constrói as consultas, mas em empresas maiores geralmente são pessoas diferentes que fazem esse trabalho. Geralmente quando a gente chega para trabalhar, o banco de dados já está pronto e a gente pega só informações sobre a documentação de como pegar cada informação. Então, a gente parte do princípio que, uma vez explicado como funciona a questão de relacionamento, a gente tem uma documentação. Aliás, prestem atenção, a gente tem uma documentação que diz o seguinte, que a tabela servidor, deixa eu mudar aqui que essa não é a melhor imagem. A tabela servidor tem um campo, uma coluna chamada ID, e esta coluna ID, ela é referência de uma tabela chamada folha de pagamento numa coluna chamada ID servidor. Então, essa informação a gente já tem. Então, a gente já sabe que essas duas colunas são referência uma da outra, ok? Então, na verdade, são a mesma coluna em tabelas diferentes. Com isso, pessoal, a gente sabe que, no caso aqui, ó, como a gente viu lá o exemplo na aula anterior, o ID número 7 que a gente tem aqui, ó, é o mesmo ID número 7 que a gente tem aqui. Essa informação a gente tem documentada, então a gente não inventa, a gente já tem. Se, por exemplo, a gente chegar no lugar para trabalhar, o banco de dados já vai estar montado com sua documentação, com todos os seus relacionamentos já existentes. O que a gente vai precisar saber é qual é o campo que é relacionado com o campo da outra coluna, da outra tabela, ok, pessoal? Então, isso daqui não é segredo mais. Então, agora a gente parte do princípio de como a gente faz para recuperar essa informação, ok? Então, vamos olhar para a query aqui em cima, ó. E a primeira coisa que a gente nota, diferente do que a gente via até agora, é que a gente, na nomenclatura da coluna, a gente tem um item a mais aqui, ó. Opa, peguei errado aqui, vamos desfazer. A gente tem uma questão diferente aqui, ó. A gente tem o nome da tabela, folha de pagamento, e depois um ponto, o nome da coluna. Neste caso aqui é salário. E por que a gente precisa fazer isso agora? Isso é necessário fazer porque a gente agora faz select em mais de uma tabela, ok? Então a gente precisa informar qual é a tabela que a gente está trazendo aquela coluna. No nosso caso aqui, a tabela é a folha de pagamento e a coluna é salário, que é o que a gente tem aqui, ó. Que é o que a gente tem aqui. Tabela, folha de pagamento, coluna, salário. Até aí, tudo bem, pessoal. E a gente faz a mesma coisa aqui, ó. Vamos apagar. Pegar a borrachinha aqui para apagar. A gente faz a mesma coisa aqui com a
coluna com a tabela servidor. Isso aqui não tinha necessidade de apagar, mas não tem problema. Faz a mesma coisa aqui com a coluna servidor. A gente tem aqui a coluna, a tabela servidor e a coluna nome. É a mesma coisa que a gente tem aqui, ó. A coluna, a tabela servidor e a coluna nome. Então, como a gente vai estar fazendo uma consulta agora em mais de uma tabela, a gente precisa informar qual é a tabela que está saindo daquela informação e a coluna que a gente quer daquela tabela, ok? Então, vamos entender que isso agora a gente já tem resolvido, ok, pessoal? Vamos apagar aqui, vamos apagar tudo. Tudo não, que eu quero deixar essa parte de baixo aqui ainda em destaque para a gente poder fazer aqui a nossa explanação. Então, vamos partir do princípio que a gente vai fazer o trabalho que o MySQL vai fazer para recuperar a informação. Vamos tentar ver se a gente consegue interpretar dessa forma. Então, aqui a gente selecionou as colunas que a gente quer junto, devidamente, com a sua respectiva tabela. No from, o que a gente fazia no from era selecionar uma tabela através da cláusula from, certo? Só que agora a gente vai selecionar duas tabelas. Podem ser 3, podem ser 4. Então a gente vai selecionar duas tabelas. Só que a cláusula from aceita apenas uma. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a junção dessas duas tabelas aqui, ó, tanto a servidor quanto a folha de pagamento. E como a gente demonstra que a gente está fazendo essa junção? Através da cláusula inner join. Esse inner aqui a gente vai aprofundar um pouquinho sobre ele mais à frente. Esse inner significa igualdade, se a gente for falar grosso modo assim. Então, é melhor eu voltar aqui e falar, a gente especifica através da cláusula join. Então, olha só o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo um from na tabela, folha de pagamento, e está falando, olha, eu vou fazer um join, eu vou fazer uma junção com a tabela servidor. Então, isso que a gente está fazendo aqui, ó, está fazendo uma junção entre servidor e folha de pagamento. Tem que riscar aqui, ó. Isso aqui é a junção que a gente está fazendo entre as duas. Espera aí, deixa eu melhorar isso daqui. Vou pegar a borracha aqui, ó. Vamos melhorar aqui que a gente tem ferramenta para fazer melhor, então vamos fazer melhor. Então, estou fazendo aqui, ó, através do join, da cláusula join, eu estou fazendo a junção entre essas duas tabelas. Vou melhorar isso daqui, ó. Então, vou fazer isso aqui e vou fazer isso daqui. Pronto. Melhorou. Então, eu estou fazendo a junção entre essas duas tabelas através da cláusula join. Aí, só que para poder fazer a junção, eu preciso informar quais as colunas que permitem que a gente faça essa junção logicamente. Ou seja, quais são as colunas que são em comum nas duas tabelas que a gente pode usar para fazer a junção. Essa coluna que a gente tem nesse caso é a coluna servidor, porque a gente já sabe, vou voltar, a gente já sabe, baseado em documentação, que essas duas colunas elas são interligadas, essas duas tabelas são interligadas através da coluna de servidor. Então isso a gente não inventa, a gente já sabe, através da modelagem, que essas colunas são referenciadas, ok, pessoal? Então, baseado nessa informação que eu sei que a de servidor aqui e o ID aqui, elas são referências uma da outra, ou seja, em resumo, a gente pode dizer que elas são os mesmos dados em colunas diferentes, a gente pode usá-las como referência, como a condição de junção. E onde a gente faz isso? A gente faz isso aqui, ó. Aí que a gente faz? Estou falando assim, olha, faça a junção para mim, onde o ID servidor for igual o servidor.id. Então, eu estou falando onde essas duas colunas fossem iguais, eu faço a junção. Então, é através disso, agora, nesse momento, que eu faço o quê? Eu estou falando, olha, são essas tabelas aqui que a gente está usando de junção, como condição de junção. São essas tabelas que a gente usa no folha de pagamento e a coluna de servidor. E servidor.id é essas tabelas que a gente está usando para ligar, logicamente, essas duas tabelas. São essas colunas aqui. E para completar aqui, o que eu falo? Eu falo, olha, e também eu quero onde o ID servidor seja igual a 7. Porque eu posso usar todas, eu posso pegar todos os valores das colunas aqui e falar, olha, eu quero todos esses valores. Mas no caso eu quero só o valor 7. Ok, pessoal? Então, baseado nisso, a gente consegue fazer a junção das nossas tabelas. E de novo eu vou falar,
a gente não inventa essa informação. Isso já está definido para nós quando a gente começa a trabalhar com banco de dados. Através da modelagem de dados, a gente já sabe quais são as colunas que são referência uma das outras. Ok, pessoal? Então, quando a gente faz isso na nossa query, quer dizer que a gente consegue fazer a junção entre os dados. Bom, espero que a gente tenha conseguido entender isso, que agora a gente vai ali para o Workbench para realizar mesmo a junção. Ok, pessoal? Então, vou fazer uma pausa aqui para abrir o nosso Workbench. Deixa eu deixar aqui. Bom, a gente está aqui no nosso MySQL Workbench, já com a mesma query que a gente tinha ali no slide. Então, vamos estudar novamente ela. Vou falar de novo. Vou até melhorar aqui, ó. Deixar ela mais espaçada. Vamos ver se a gente consegue fazer no Builder aqui. Beautiful Query. Pronto. Vamos ver se assim a gente consegue explicar melhor. Eu sei que é um assunto mais complexo para quem nunca viu, mas a gente vai seguir no entendimento. Vou pegar essa agora, vou mexer só com setinha aqui, ó. Então a primeira coisa que a gente faz é coluna, aliás, tabela e coluna. Esse é o primeiro caso, tabela e coluna. O que a gente faz de novo aqui também? Tabela, coluna. Então, da tabela folha de pagamento, eu quero a coluna salário. Da tabela servidor, eu quero a coluna nome. Ambos estão em colunas diferentes. Então, estão em tabelas diferentes. Então, a gente precisa referenciar a tabela. Como eu quero informações das duas tabelas, eu tenho que, na cláusula from, buscar informação dessa tabela. Então, eu defino aqui, olha, é da tabela folha de pagamento. Só que eu não posso colocar vírgula aqui, em teoria, e a outra tabela. Quer dizer, a gente tem uma forma de fazer junção que a gente até pode fazer isso, mas não é o caso. Então, como eu não posso pôr na cláusula from, o que eu faço? Olha, eu quero da tabela folha de pagamento e eu quero fazer um join, ou seja, eu quero fazer uma junção com a tabela servidor. Aí o MySQL falar, beleza, agora quais os campos que eu utilizo para fazer essa junção? Aí eu defino aqui, ó. Olha, os campos que você vai utilizar para fazer essa junção são o ID servidor, olha lá, ó, o ID servidor da tabela folha de pagamento e o campo ID da tabela servidor. Como a gente já mencionou na documentação do banco de dados, eles mostram quais são as colunas que são referenciadas em cada tabela. Então, a gente não está inventando nada. E para finalizar aqui, eu falo, olha, mas eu não quero todas as linhas não. Eu quero só onde o servidor.id, ou seja, coluna ID da tabela servidor é igual a 7. Ok, pessoal? De novo eu fiz a explanação. Então vamos sair, fechar, apagar tudo aqui e vamos executar. Selecionando o nosso banco de dados, né? E pau no gato aqui. Tá lá o que ele trouxe pra gente. Então ele foi nas duas tabelas. Repare, se a gente olhar, a gente vai ver que na tabela servidor não tem salário. E na tabela folha de pagamento, vamos voltar no slide aqui. Na tabela servidor, a gente não tem o salário. Vamos olhar aqui, ó. Vou até buscar o número 7, que é o do Abdon. Na coluna servidor, a gente não tem o salário. Aqui, ó, a gente tem só o ID e o nome. E na coluna e na tabela folha de pagamento, a gente não tem o nome. O nome está na coluna, na tabela servidor. A gente tem só o ID, ok? Então, quando a gente faz isso, a gente verifica realmente que o select que a gente fez, a gente buscou em duas tabelas diferentes. Uma tem só a informação do ID e na outra a gente não tem o nome. Ok, pessoal? Então, ó, a gente fez o primeiro join aqui. Não entre em desespero ainda, que a gente vai fazer mais junções de dados aí. Ok? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.